Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. O agente da civilização moderna. 2. Constituição e meios de ação da franco-maçonaria. Capítulo 23. Vendas e alta venda. O plano de desorganização total da sociedade cristã que vimos exposto na correspondência dos enciclopedistas e nos papéis dos iluminados não foi abandonado nem em 1801, nem em 1814, nem em 1870. Nossos leitores puderam convencer-se disso através da rápida exposição que fizemos da ação maçônica durante todo aquele período. A Revolução de 89 não pudera realizá-lo completamente e o instinto de conservação fizera a sociedade entrar, se não em vias mais direitas, ao menos naqueles que pareciam dever afastá-la do abismo em que estivera prestes a assosobrar. Barruel, vendo chegar a reação, fizera desde 1798 esta profecia que de J. de Mestre formulava por seu turno com não menor segurança. O que os sectários fizeram uma vez, faloão ainda, antes de explodirem de novo. Eles buscarão nas trevas o grande objetivo de sua conspiração e novos desastres ensinarão aos povos que a Revolução Francesa não foi senão o início da dissolução universal que a seita planeja. A dissolução universal através da difusão em todas as partes do mundo do espírito revolucionário que teve na França, faz um século, sua primeira explosão, aparece bem ameaçadora, na hora atual, a todos os sociólogos e a todos os homens de Estado do Antigo e do Novo Mundo. Novos desastres, mais extensos que os do fim do século XVIII e mais radicalmente destruidores, anunciam-se nas ideias que têm em curso, nos fatos que se produzem. Fatos premonitórios que nos instruem acerca do que essas ideias encerram e nos advertem sobre aquilo a que elas nos convidam. Hoje, como no século XVIII, elas são elaboradas nas sociedades secretas e introduzidas por elas em todos os países, assim como em todas as classes sociais. Vimos os sectários, antes de 89, destilando seu veneno nas academias voltarianas, nas lojas maçônicas e nas lojas iluministas, depois inoculando-os no corpo social, que quase pereceu por causa disso. Vimos, no período que se estende de 1802 até nossos dias, as mesmas ideias reaparecerem e tomarem corpo, ora numa instituição, ora em outra. Hoje chegamos ao ponto de ouvir ser proclamada até no parlamento a certeza de que desta vez arruinar-se-á definitivamente a religião. A Alhures não se considera a questão sob esse aspecto, mas se diz ser preciso derrubar toda a ordem social, abolir a família e a propriedade para substituir tudo o que existe desde o início do cristianismo, desde o começo do mundo mesmo, por um estado de coisas que evitam definir. Os que manifestam esses desígnios são evidentemente os herdeiros dos enciclopedistas, dos iluminados e dos jacobinos, ao menos quanto às ideias e intenções. São eles mais do que isso? Existe entre estes e aqueles um liame social que os torna um mesmo corpo, um mesmo ser, continuando a querer no século XX o que empreendeu no século XVIII? O mesmo objetivo, igualmente confirmado de uma e de outra parte e desejado de uma maneira contínua, bem parece revelar a presença de um só e mesmo agente. Para acreditar nessa identidade, dispomos de suspeitas mais do que razoáveis. Possuímos, pelo menos relativamente aos anos decorridos entre a restauração e a queda do poder temporal dos papas, documentos semelhantes à correspondência de Voltaire e aos escritos apreendidos pela corte da Baviera. Por semelhante sorte, eles caíram nas mãos da autoridade pontifícia e como o governo da Baviera publicara os que ele tinha apreendido, assim os papas Gregório XVI e Pio IX fizeram publicar, como veremos, aqueles que a providência colocou em suas mãos. Em relação aos tempos que se seguiram,
a usurpação piemontesa, isto é, àqueles em que nos encontramos, não temos ainda, para convencer-nos da permanência desse organismo, senão à luz dos fatos, mas ela não é muito clara. Seu principal fator propulsor estava situado, dissemos, no século XVIII, na Baviera e movido pela mão de Weishaupt. Na época da Restauração, nós o vemos transportado para a Itália. Hoje sua ação se faz sentir, sobretudo na França, mas podemos crer que a mão que lhe dá o impulso está a Lures. A maçonaria é cosmopolita. Ela arma conspirações e age contra a Igreja em todos os países. Ela jurou aniquilá-la completamente e, em consequência, por toda parte. Mas se ela está presente agindo em todos os pontos do universo, ela não se conduz em toda parte da mesma maneira. Como Cláudio Janetti observou com muita razão, ela tem seus centros de direção e seus teatros de operação. Os centros de direção estão dissimulados nos países protestantes. Aí se encontram os mais secretos refúgios da seita. Aí se preparam as revoluções que devem explodir em outra parte. Os teatros de operação são ordinariamente os países católicos, particularmente a França, Espanha, Portugal. Numa palavra, os países latinos mais impregnados da civilização cristã. É contra eles que a maçonaria internacional sempre tem assestado suas mais formidáveis baterias. Com relação à época de que iremos nos ocupar, é a Itália que ela agita e seus principais instrumentos são o carbonarismo e a alta venda, a qual foi dada a missão outrora confiada aos iluminados. O carbonarismo foi uma sociedade mais secreta na associação secreta da maçonaria. A franco-maçonaria, diz Copin Albancelli, é um edifício maquilado que, deliberadamente, deixa ver aos profanos uma fachada estranha e hipócrita e que abre aos irmãos os apartamentos, cujas centenas de portas, mais ou menos dissimuladas na parede, permanecem perpetuamente fechadas. De tal sorte que existem duas maçonarias. Primeiro, aquela que nos permitem ver, porque não podem fazer diferentemente, e que se manifesta através de templos próprios, boletins, revistas, até mesmo dos volumes sabiamente preparados, festas e convenções, por uma organização puramente administrativa de lojas, conselhos e obediências. Segundo, aquela que é cuidadosamente escondida não somente aos profanos, mas também à grande maioria dos afiliados. É do caráter particular da franco-maçonaria não ser uma única associação, mas várias associações organizadas pela superposição de grupos, dos quais os superiores constituem verdadeiras sociedades secretas para os inferiores. O carbonarismo, um desses grupos superiores às lojas, foi criado para trabalhar pela derrubada de todos os tronos e, sobretudo, pelo aniquilamento do poder pontifício, arco de abóbada da ordem social. A alta venda foi, dentro do carbonarismo, uma sociedade mais secreta ainda, recebendo instruções mais misteriosas e mais precisas para dirigir os esforços do carbonarismo e da maçonaria e fazê-los convergir para o fim que acabamos de assinalar. Nas sociedades cristãs, tal como foram constituídas pela sabedoria dos séculos e pelo espírito do Evangelho, as relações estabelecidas entre o poder civil e o poder religioso, para o bem do povo, faziam com que a autoridade temporal representasse para o catolicismo e para a ideia cristã uma primeira muralha. Assim, destruí-la, matando os reis e quebrando seus tronos, foi a primeira obra empreendida pela franco-maçonaria. Vimos em que dia e através de quais conspiradores foi decretada a morte de Luís XVI. O assassinato do Duque d'Enghien e do Duque Berry, e se lhe seguiram a conspiração permanente das sociedades secretas contra os Bourbons da França, Espanha, Portugal, Nápoles e Parma, em todos os lugares encerrada com a expulsão deles através de ondas de sangue e das mais ignóbeis traições,
não podem deixar nenhuma dúvida sobre o sentido da divisa maçônica. Lilia pedibus destrui. E como diz Deschamps, construirá eterno louvor da mais antiga, da mais gloriosa, da mais paternal das estirpes reais, ter sido escolhida como primeiro objeto na derrubada da religião e da sociedade pelos fanáticos celerados, que sob o nome de maçons, de carbonários, juraram destruí-la. Derrubar os tronos foi a obra particularmente destinada aos carbonários. A alta venda deu-se a tarefa de fazer desaparecer o poder temporal dos papas e também o que é ainda mais audacioso e inacreditável, de corromper a Igreja Católica nos seus membros, nos seus costumes e mesmo nos seus dogmas. Quando a queda de Napoleão levou a França à restauração dos Bourbons, a franco-maçonaria temeu, apesar das precauções que soubera adotar, um movimento de recuo da obra revolucionária em toda a Europa. Os povos viam a paz suceder às mais terríveis guerras, a prosperidade renascer do seio das ruínas, a felicidade durante tanto tempo ausente espalhar-se pouco a pouco. A opinião pública, voltando às ideias monárquicas e religiosas na França, na Itália, na Espanha e na Alemanha, compreendia que todos os males tinham advindo do abandono dos princípios sobre os quais a sociedade tinha até então repousado. Os chefes supremos da seita disseram a si mesmos que não podiam deixar esse movimento contra-revolucionário se espalhar e se desenvolver. Resolveram não somente estancá-lo, mas tomar a defensiva. O poder oculto reabriu as lojas que se tinham fechado, enquanto os membros das lojas de retaguarda, chegados ao poder, derramavam o sangue em ondas e acumulavam ruínas sobre ruínas. Tratou-se preparar a segunda fase da Revolução, esta em que nos encontramos, e que, esperam, logrará estabelecer definitivamente a nova civilização sobre os destroços de todas as antigas instituições civis, nacionais, religiosas, na França, na Europa e em toda a face da terra. De fato, vimos tanto sob a realeza legítima como sob a realeza usurpadora, sob a Segunda e a Terceira República, como também sob o Segundo Império, desenvolver-se um plano de ataque contra a Igreja e contra a sociedade que se revelava como tendo sido sabiamente estudado e perseverantemente perseguido, sempre triunfando sobre as dificuldades que os acontecimentos imprevistos faziam nascer, ou aqueles que, nos seus efeitos, se mostram mais fortes do que todo o poder humano. Uma tal sabedoria, uma tal perseverança, um tal sucesso, bem revelam uma organização igualmente poderosa, sempre dócil nas mãos das mesmas pessoas, os chefes da conjuração anticristã. Eles organizaram, pois, nos anos que se seguiram, o restabelecimento da ordem das lojas de carbonários. Carbonário, venda. Esses nomes estranhos foram adotados para melhor esconderem a conspiração. Os conspiradores se apresentaram como sócios de um comércio de carvão. As vendas eram de 3 classes ou de 3 graus: as vendas particulares, as vendas centrais e a alta venda. A alta venda era composta por 40 membros. Ela se auto-recrutava e exercia sobre todo o carbonarismo uma autoridade sem limite e sem controle. Quando se julgava útil a criação de uma venda, 2 membros da alta venda se dirigiam a um carbonário, membro de uma venda particular, que entendiam ser próprio para esse desígnio, e sem dar-lhe a conhecer que pertenciam a uma sociedade ainda mais secreta, propunham-lhe a organização de uma venda superior àquela de que ele já fazia parte. Da mesma forma, para formar uma venda particular, 2 membros de uma venda central escolhiam um franco-maçom, cujo caráter, posição social e grau de iniciação podiam garantir à venda a influência pretendida. Sem dar a conhecer o que eles próprios eram, propunham-lhe simplesmente formar com ele e alguns outros maçons a serem recrutados uma associação de ordem superior à franco-maçonaria.
Vendas particulares em número ilimitado eram mais ligadas a uma venda central por 2 de seus membros, que elas não sabiam estar relacionados a uma associação superior a elas. E as vendas centrais, também em número ilimitado, estavam ligadas da mesma maneira à alta venda, que governava o todo sem ser percebida em nenhum lugar. As sociedades secretas eram assim constituídas em forma de pirâmide humana, cujo centro era ocupado pelos carbonários, a base pelas lojas, o ápice pela alta venda. Todos os pensamentos, todos os movimentos eram determinados por uma sugestão que penetrava na massa, mas que não era claramente consciente, senão no ápice, de onde descia para as regiões inferiores. L. Blanc, após ter louvado a admirável elasticidade dessa organização, ensina-nos que foi proibido a todo carbonário pertencente a uma venda introduzir-se em outra venda. Essa proibição era sancionada com a pena de morte. Veremos que a alta venda, assim como as vendas inferiores, não era dona de si mesma. Ela recebia suas diretrizes de um comitê superior, cuja existência ela conhecia, pois era por ele dirigido, ignorando, porém, onde ficava sua sede e quem eram seus integrantes. As vendas centrais, e com muito mais razão, as vendas particulares, encontravam-se na mesma situação em relação à alta venda. Elas recebiam instruções, palavras de ordem, sem saber de onde ou de quem vinham. O carbonarismo era justamente chamado por L. Blanc a parte militante da franco-maçonaria. Ele também diz, e podemos estar certos disso, que ela foi, como organização, algo de poderoso e maravilhoso. Vejamos agora, segundo Alfred Net-Mente, como o carbonarismo foi introduzido na França. 3 jovens, Dugled, Beslay e Joubert, que tiveram de se exilar na França após a conspiração de 19 de agosto de 1821, foram admitidos em uma das vendas do carbonarismo em Nápoles. Lá, eles estudaram a prática das revoluções, em particular o mecanismo do carbonarismo. Quando retornaram à França, organizaram uma reunião de íntimos naquela loja dos Amigos da Verdade de que já falamos. Deram a conhecer, então, o engenhoso e temido funcionamento dessas vendas que trabalham na sombra sem se conhecerem para uma obra comum e que estão relacionadas de uma maneira misteriosa com o poder superior do qual vem a diretriz. Após tê-los ouvido, os Amigos da Verdade concordaram que cada membro presente estabeleceria uma venda. Quando essas vendas se tornaram suficientemente numerosas, foi constituído um conselho diretor. Faziam parte dele Lafayette, deputado de Sarthe, seu filho Georges, deputado do Alto Reno, Manuel, deputado da Vendéia, Voyer d'Argenson, deputado do Alto Reno, de Corceles, pai, deputado do Reno, Dupont, deputado do Eure, Jacques Coeclin, deputado do Alto Reno, Beal Séjour, deputado de Chanrente Inférieure, de 1819 a 1820. Os membros não deputados eram o barão de Choën, Malguir, Bart, Merilou e o coronel Fabivier. Foi esse conselho diretor, foram esses puros patriotas que organizaram as conspirações militares de Belfort, de Saumur e de La Rochelle. Com efeito, esse conselho deu aos seus afiliados uma organização militar e determinou que cada um deles tivesse um fuzil e 50 cartuchos. O mistério no qual o carbonarismo se escondia hoje está rompido. Os papéis da alta venda, que constituía o seu coroamento, acabaram em poder da Santa Sé no pontificado de Leão XII, o qual mandou depositá-los nos arquivos do Vaticano. Como eles chegaram lá? Teria sido através da conversão de um dos conjurados?
por um golpe de sorte da polícia romana? Não se sabe. Como dali chegaram ao conhecimento do público, pelo menos o bastante para que se saiba qual foi a organização da alta venda, a tarefa que lhe foi atribuída e os meios que ela empregou para cumprir sua missão? É o que veremos agora. Os papas sempre mantiveram vigilância sobre a franco-maçonaria. Desde suas primeiras manifestações, eles se apressaram em advertir os reis e os povos acerca da sua existência, dos seus projetos, das suas intrigas, e isto através de solenes encíclicas. No final de seu pontificado, o Papa Gregório XVI, assustado com o redobramento da atividade que ele percebia nas sociedades secretas e vendo o perigo que suas maquinações representavam para a sociedade civil e para a sociedade religiosa, quis, poucos dias antes de sua morte, mostrá-los a toda a Europa. Para tanto, ele lançou os olhos sobre Cretineau Joly. No dia 20 de março de 1846, ele lhe escreveu, por intermédio do cardeal Lambruschini, para que viesse a Roma em razão de um projeto de alta importância. O historiador da Companhia de Jesus ia embarcar para Ancona, em viagem ao Oriente. Renunciou à viagem e entregou-se imediatamente ao apelo do Santo Padre. Gregório XVI pediu-lhe que escrevesse a história das sociedades secretas e suas consequências. Para este trabalho, encaminhou-lhe, através do cardeal Bernetti, antigo secretário de Estado, os documentos em seu poder, e acreditou junto às cortes de Viena e de Nápoles, para que delas obtivesse outros documentos depositados em seus arquivos secretos. Cretineau Joly apresentou-se inicialmente em Nápoles, onde soube, pela boca do rei, da morte do Papa. Pio IX sucedeu a Gregório XVI e confirmou ao historiador a missão que recebera de seu predecessor. Ele partiu para Viena, onde recebeu boa acolhida do príncipe de Metternich. Mas os empregados da chancelaria austríaca, por instinto revolucionário ou por outro motivo, não se apresentaram senão a contragosto às suas pesquisas. No entanto, o conde Henri de Montbellis, de origem francesa e preceptor do jovem arquiduque, mais tarde imperador Francisco José, tendo sabido do motivo de sua estada em Viena, ofereceu-lhe seus serviços. Em toda a sua carreira diplomática, ele se tinha ocupado com as sociedades secretas que vira em atividade na Itália, Polônia, Rússia. Revelou ao historiador, com documentos, conspirações de tal natureza que pôde dizer: ousai divulgar esses mistérios. Será o maior serviço que talvez jamais terá sido prestado à civilização. Mas não ireis até o fim. Se o punhal dos carbonários não vos cortar o caminho, estejais certo de que haverá príncipes interessados em vos condenar ao silêncio. O primeiro desses príncipes foi Carlos Alberto, rei da Sardenha, que por ambição se entregara desde a juventude às sociedades secretas. Cretineau Joly narra em suas memórias, publicadas em parte pelo padre Maynard, foi aí que buscamos essas informações. A entrevista, tão secreta quanto dramática, que teve em Gênova com o rei a instantes pedidos deste. Cretineau não lhe quis prometer o silêncio pedido. Então o rei dirigiu-se ao Papa. Pio IX tinha pressa em conhecer os materiais recolhidos e mandara dizer ao historiador para retornar a Roma o mais cedo possível. Quando recebeu a carta do rei, o Papa ficou abalado. Nesse interim, ele disse a Cretineau para ir a Nápoles. Em Nápoles, ele melindrou um carbonário de nome de Coque, que tinha todo o poder sobre o espírito do rei. Ele entrara nas ordens, fizera a si mesmo religioso e ganhara a confiança do rei, a ponto de ter se tornado seu confessor. Por instigação deste, Ferdinando também escreveu ao Papa. De uma nota enviada no dia 4 de dezembro de 1857 ao cardeal Antonelli,
Resulta que no dia 21 de dezembro de 1846, Cretineau foi recebido em audiência por Pio IX. O Papa disse-lhe que sua caridade de pai e seu dever de príncipe se opunham à publicação de uma história que, nas circunstâncias presentes, podia oferecer mais de um perigo. Cretineau se submeteu. Em 1849, enquanto o Papa estava em Gaete, o cardeal Fornari, núncio em Paris, exortou o historiador a retomar seu trabalho e mostrou-lhe um despacho do cardeal Antonelli, dizendo que o Papa não havia proibido que escrevesse a história das sociedades secretas, que somente havia julgado inoportuna a publicação em 1846 e 1847, mas que, à vista da mudança das circunstâncias, ele acreditava ser útil agora dar prosseguimento à obra. Cretineau se pôs de novo ao trabalho. Ainda uma vez, ele foi tirado de seu trabalho por uma carta do Monsenhor Garibaldi, que lhe dizia não ser possível, após o serviço prestado em 1850 a Santa Sé pelo governo de Luís Bonaparte, dar livre curso a um livro no qual esse discípulo das sociedades secretas seria apresentado como tal. A obra estava quase terminada. Impressa já em parte, o padre Mainardi disse ter visto as provas tipográficas. Indignado, Cretineau jogou-a no fogo. A história das sociedades secretas, que teria projetado luz nas próprias profundezas das revoluções que agitam a Europa, estava destruída. No entanto, muitos dos documentos que tinham servido para escrevê-la, ou cópias desses documentos, permaneceram em poder do historiador. Alguns ele introduziu na história do Sonderbund e outros no livrinho intitulado L'Église romane en face de la Révolution. No primeiro, Cretineau Jalot foi injusto e mesmo cruel em suas expressões a respeito de Pio IX relativamente à conduta que o pontífice acreditara dever adotar nesse lamentável caso. A grande alma de Pio IX perdoou-lhe, e quando, em outubro de 1858, o historiador foi a Roma, levando a segunda obra, parte em provas tipográficas, parte manuscrita, teve a felicidade de vê-la lida, aprovada e aplaudida pelo Vaticano. Após a publicação, Monsenhor Fioramonte, secretário das Línguas Latinas, declarou oficialmente que todas as peças nela transcritas eram autênticas e que ele as havia confrontado com os textos. Depois, Pio IX endereçou ao historiador, por ocasião da segunda edição do livro, um breve no qual diz: Querido filho, adquiristes direitos particulares ao nosso reconhecimento quando há 2 anos formastes o projeto de compor uma obra recentemente terminada e novamente reeditada para mostrar, através de documentos, esta Igreja Romana sempre como alvo da inveja e do ódio dos maus em meio às revoluções políticas de nosso século, sempre triunfantes. 25 de fevereiro de 1861. Dúvidas foram lançadas sobre a lealdade histórica de Cretineau Joly. Não temos que examiná-las aqui. A declaração do secretário das Línguas Latinas e o breve de Pio IX, impressos no início da obra, em pleno reinado do Santo Pontífice, constituem para nós garantia da inteira fidelidade dos documentos inseridos no livro L'Église romane en face. Não é, pois, sem razão que Cláudio Janet disse desse livro, na sua introdução à obra do padre Deschamps, Les Sociétés Secrètes et la Société. Nenhum documento histórico oferece tantas garantias de autenticidade. Se precisássemos de uma nova prova de sinceridade, encontrá-la-íamos no uso que Notabilità Católica fez desses documentos, sob a vista do Papa em 1879. Podemos acrescentar ainda que L. Blanc fez constar de sua Histoire de Dix Ans cartas de um dos membros da alta venda, Menotti, endereçadas em 29 de dezembro de 1830 e 12 de julho de 1831 a um de seus irmãos de conjuração, Misley, e publicadas por Cretineau Joly.
Os documentos incluídos por ele em Église romane en face de la Révolution são as instruções secretas dadas à alta venda e algumas das cartas que os membros desta venda trocaram entre si. Nada pode melhor desvendar a constituição da franco-maçonaria, sua maneira de agir, o objetivo que busca e os meios que emprega para alcançá-lo, tanto hoje em dia quanto em 1820. Metternich, que na sua correspondência fala repetidas vezes da ação direta exercida pela alta venda sobre todos os movimentos revolucionários da época, diz numa carta endereçada em 24 de junho de 1832 a Neumann, em Londres, que a alta venda é a continuação da Associação dos Iluminados, que adotou sucessivamente, segundo as circunstâncias e as necessidades do tempo, as denominações de Tugendbund, Burschenschaft e etc. Seguramente, ninguém poderia estar melhor informado do que ele. As sociedades dos iluminados da alta venda perpetuaram-se até nossos dias após terem adotado outras formas e outros nomes? Quem poderia dizê-lo, mesmo entre os franco-maçons, mesmo entre os grandes orientes? Mas como poderemos nos certificar? O que se passa sob nossos olhos é evidentemente a continuação do que foi feito nos dois períodos precedentes. Antes de entrar no relato das intrigas da alta venda, devemos conhecê-la melhor. A alta venda foi composta apenas por 40 membros, todos escondidos, na correspondência que trocavam entre si sob pseudônimos. Por respeito às altas conveniências, diz Cretineau-Joly, não queremos violar esses pseudônimos, hoje protegidos pelo arrependimento ou pelo túmulo. A história será talvez um dia menos indulgente do que a Igreja. Dá-se que esses conjurados constituíam, na sua maior parte, a elite do patriciado romano, por nascimento ou por riquezas, e a do carbonarismo, pelo talento ou pelo ódio antirreligioso. Alguns, como veremos, eram judeus. Era necessário que o judaísmo estivesse representado entre eles. Eckert, Gougenot des Monceaux, d'Israeli, estão de acordo em afirmar que os judeus são os verdadeiros inspiradores de tudo o que a franco-maçonaria concebe e executa, e que eles sempre estão, em maioria, no Conselho Superior das Sociedades Secretas. O chefe dos 40 adotara o nome de Núbios, o homem das trevas e do mistério. Era um grande senhor que ocupava em Roma uma elevada posição na diplomacia, o que o colocava nas relações dos cardeais e de toda a aristocracia romana. Quando a criação da alta venda foi decidida pelo Supremo Conselho, ele já estava designado para assumir a sua direção. Ele não tinha ainda completado 30 anos e já as lojas da Itália, da França e da Alemanha sabiam-no destinado a grandes coisas. Ele está aqui, ele está lá, diz Cretineau-Joly, temperando ou reacendendo o zelo, organizando em cada lugar uma conspiração permanente contra a Santa Sé, ora sob uma denominação, ora sob outra. A missão que o Conselho Supremo queria confiar à alta venda era precisamente preparar o assalto final ao soberano pontificado. Núbios dera testemunho de ter compreendido que a franco-maçonaria não era outra coisa que não a contra-igreja, a igreja de Satã, e que para fazê-la triunfar sobre a igreja de Deus era preciso atacá-la na sua cabeça. Foi o que fez com que convergissem sobre ele os olhares para a realização dos desígnios que projetavam. Eis o retrato que dele faz Cretineau-Joly. Núbios recebeu do céu todos os dons que criam o prestígio em torno dele. É bonito, rico, eloquente, pródigo de suas riquezas como de sua vida. Tem clientes e aduladores. Está na idade das imprudências e das exaltações, mas impõe à sua razão e ao seu coração um tal papel de hipocrisia e de audácia e o desempenha com tal profunda habilidade que hoje, quando todas as maquinações que ele comandava escaparam-lhe uma após a outra,
permanecemos ainda espantados com a arte infernal desenvolvida por este homem na sua luta contra a fé do povo. Núbios é pervertido como o inferno. Ele sorri sempre no mundo, a fim de se dar o direito de ser mais sério no seio das associações secretas que funda ou que dirige. Vê-se pelas cartas que endereçou a membros influentes da associação oculta que, graças ao seu nome, à sua fortuna, à sua pessoa, à sua extrema prudência em evitar toda questão irritante ou política, ele criou para si em Roma uma posição ao abrigo de toda suspeita. De Paris, Buonarroti, Charles Teste, Voyer d'Angenson, Bayard, o chefe Lafayette, Saint-Simon, Chonen e Berillot consultam-no como a um oráculo de Delfos. Do seio da Alemanha, de Munique, assim como de Dresde, de Berlim como de Viena ou de Petersburgo, vêm-se os chefes das principais vendas, Charney, Heymann, Jacobi, Chodsko, Lieven, Pestel, Mouravieff, Strauss, Pallavicini, Driesten, Ben, Battiani, Oppenheim, Klaus e Carolus, perguntar-lhe o caminho a seguir em face de tal ou tal fato. E esse jovem, cuja atividade é prodigiosa, tem resposta para tudo, organizando em cada lugar uma conspiração permanente contra a Santa Sé. Núbios manteve a elite da venda suprema até cerca de 1844. Nessa época, fizeram-no beber a água tofana. Ele ficou doente de uma doença que os mais célebres médicos não puderam compreender nem sustar. Esse brilhante diplomata, esse conspirador tão hábil, sentiu sua inteligência obscurecer-se subitamente e sua vida extinguir-se no idiotismo. Sua agonia durou 4 anos. Ele deixou Roma e foi se esconder em Malta, onde morreu em 1848, no momento em que o trabalho dos intelectuais da seita era julgado tão avançado que a ordem de se colocarem em movimento foi dada à facção encarregada da ação. Piccolo Tigre, o pequeno tigre, um dos primeiros lugares tenentes de Núbios, era judeu. Sua atividade é infatigável, diz Cretineau. Ele não para de correr o mundo para suscitar inimigos do Calvário. Ele está ora em Paris, ora em Londres, algumas vezes em Viena, frequentemente em Berlim. Em toda parte ele deixa vestígios de sua passagem. Em toda parte ele afilia sociedades secretas e mesmo a alta venda, devotos com os quais a impiedade pode contar. Aos olhos dos governantes e da polícia, é um comerciante de ouro e de prata, um desses banqueiros cosmopolitas que não vivem senão dos negócios e se ocupam exclusivamente com o seu comércio. Visto de perto, estudado à luz de sua correspondência, esse homem é um dos mais hábeis agentes da destruição preparada. É o elo invisível que reúne na mesma comunidade de tramas todas as corrupções secundárias que trabalham pela queda da igreja. Um terceiro, Gaetano, é um rico lombardo que encontrara meio de servir a seita e de trair a Áustria, tornando-se, à força da hipocrisia, o confidente e o secretário íntimo do príncipe de Metternich. Não ignoramos que os grandes ministros, os reis, os imperadores, sempre têm perto deles um delegado da seita, que sabe inspirar-lhes confiança e incliná-los a favorecer, conscientemente ou não, a execução dos desígnios das sociedades secretas. Dessa elevada posição, Gaetano observa o que se passa na Europa. Ele está ao par dos segredos de todas as cortes e se corresponde, segundo as indicações do momento, com Núbios, Piccolo Tigre, ou Volpe, a raposa, ou Vindite, o vingador, ou Beppo. Numa palavra, com todos os que adotaram, como empreitada, como diz Cretineau, o aniquilamento do catolicismo e o triunfo da ideia revolucionária. Eles são apenas 40, mas escolhidos entre os mais inteligentes, os mais audaciosos,
os que se encontram em melhor posição para exercer, não somente no mundo maçônico, mas no mundo profano, a mais poderosa e a mais larga influência. Examinados e escolhidos sobre o tabuleiro, não lhe é permitido declinar da perigosa missão que lhes é dada. Iniciados são condenados a se cobrirem de mistério, e é-lhes imposta a mais absoluta abnegação. O sucesso de nossa obra, diz Núbios, na carta na qual anuncia a Volpe, que vai tomar em suas mãos a elite da venda suprema, o sucesso de nossa obra depende do mais profundo mistério, e nas vendas nós devemos encontrar o iniciado, como o cristão da imitação, sempre pronto a querer ser desconhecido e não servir para nada. Não eram somente os personagens que compunham a alta venda que deviam se cobrir de trevas, mas a própria alta venda. Até mesmo sua existência, tudo devia permanecer ignorado pelas vendas e lojas, que no entanto dela recebiam direção e impulso. Núbios, Volpe e outros eram acreditados pessoalmente junto a elas. Elas obedeciam a uma palavra, a um sinal desses privilegiados da seita. Mas tudo o que elas sabiam consistia em que era preciso executar as ordens dadas, sem conhecer a origem nem a finalidade delas. Essas ordens, pelas quais era governada a Europa subterrânea, eram assim misteriosamente transmitidas, de grau em grau, até a mais distante loja. O próprio Mazzini, alma do carbonarismo, do qual tinham sido tirados os 40, não pôde penetrar esse mistério. Pelo instinto de sua natureza profundamente viciosa, diz Cretineau Joly, Mazzini duvidava que existisse, fora dos quadros que formavam as sociedades secretas, uma filiação particular. Ele julgou dever solicitar a honra de entrar nessa vanguarda de eleição. Não se sabe por intermédio de quem, nem como, ele endereçou o pedido. Apenas uma carta de Núbios a um personagem conhecido na alta venda, sob o nome de Beppo, exprime muito categoricamente a recusa que a venda formulou. Vós sabeis, ele lhe participa, em 7 de abril de 1836, que Mazzini julgou-se digno de cooperar conosco na maior obra de nossos dias. A venda suprema não decidiu desta maneira. Mazzini tem em demasia o comportamento de um conspirador de melodrama, para que convenha ao papel obscuro que nos resignamos a representar até o triunfo. Mazzini gosta de falar de muitas coisas, sobretudo dele, que ele fabrique, conforme o seu gosto, jovens Itálias, jovens Alemanhas, jovens Franças, jovens Polônias, jovens Suíças e etc. Se isso pode servir de alimento a seu orgulho insaciável, não nos opomos. Mas fazei-o compreender, manejando os termos segundo vossas conveniências, que a associação da qual ele fala não existe mais, se é que algum dia existiu, que vós não a conheceis, e que, no entanto, deveis declarar-lhe que, se ela existisse, ele teria tomado certamente o pior caminho para nela entrar. No caso de ser admitida a sua existência, essa venda está, evidentemente, acima de todas as outras. É a São João de Latrão, Capt et Mater Omnium Ecclesiarum. Foram chamadas a ela apenas os únicos considerados dignos de serem aí introduzidos. Até esse dia, Mazzini teria sido excluído. Não pensa ele que, em se metendo no meio, à força ou por astúcia, de um segredo que não lhe pertence, ele talvez se exponha a perigos pelos quais ele fez passar mais de um? Arrumai esta última frase à vontade, mas passai-a ao sumo sacerdote do punhal. E eu, que conheço sua consumada prudência, aposto que esse pensamento produzirá um certo efeito sobre o rufião. Núbios não se enganou ao assim apreciar Mazzini, e não se encontra mais vestígio, nos arquivos da Venda Suprema, de algum comunicado do pobre José relativo a esta questão. A ameaça de um golpe de punhal fez voltar, ao fundo de suas entranhas, o sentimento de seu orgulho. Enfim, para cúmulo do mistério, nem mesmo os 40 da alta venda sabiam de onde vinha o impulso ao qual obedeciam.
e as ordens a transmitir ou a executar. Um deles, Malegari, escreveu ao Dr. Bray Desten, em 1836. Nós queremos quebrar toda espécie de jugo, e existe um que não vemos, que apenas sentimos e que pesa sobre nós. De onde ele vem? Onde ele está? Ninguém sabe, ou pelo menos ninguém diz. A associação é secreta, mesmo para nós, os veteranos das associações secretas. Exige-se de nós coisas que, algumas vezes, são de fazer arrepiar os cabelos. E crer-me-íeis que me informam de Roma que 2 dos nossos, bem conhecidos por seu ódio ao fanatismo, foram obrigados, por ordem do chefe supremo, a se ajoelharem e comungarem na última Páscoa? Não questiono minha obediência, mas gostaria muito de saber para onde nos conduzem tais fingidas devoções. Eis aí o verdadeiro perinde a cadáver. E são esses escravos de um mestre que se esconde de todo olhar, esses homens que sentem sempre a ponta do punhal nas costas, que fazem as leis contra os religiosos por horror, dizem eles, ao voto de obediência.